Olá, este é o Semestre no Podcast. Eu sou Cris Sanches. E eu sou Valéria Sperzi. E hoje a gente está recebendo uma dupla aqui da Exalc, né, Valéria? Opa, aliás, hoje vai ser boa coisa. Convidados especiais. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor Eduardo Sperzi, chefe do Departamento de Administração, Economia e Sociologia da Exalc e coordenador da Marca Exalc. Professor, obrigada por atender nosso convite. Eu viu? que agradeço aí, muito Obrigada. contente, muito honrado, né, de poder estar aqui falando um pouco da pesquisa, do Marca Exalc, da Exalc, da universidade. Vai ser um bate-papo muito bom. E Kelson da Silva, estudante de administração. Que ano que você está lá, Kelson? Ah, se Deus quiser, no meu último ano. Está concluindo o curso de administração da Exalc. Sim. E é o diretor comercial da Marca Exalc, né? Do Marca Exalc, que, aliás, né, Valéria, a gente vai começar esse bate-papo para situar quem está nos assistindo. O que é Marca Exalc? Professor, Sim. a bola está com você, que é o coordenador. Quanto tempo nós temos? Não, você que Então eu vou encurtar a história aí. Né? Na verdade, a universidade tem ensino, pesquisa e extensão. Né? Então a gente tem o que a gente chama dos grupos, e a gente tem grupos de extensão, né? Que tem uma pegada, um foco mais aplicado, né? Onde geralmente o professor que propõe. Né? Então a gente tem lá no departamento, por exemplo, uma liga financeira, né? A gente tem grupos, né, até já mais consolidados, como o CPEA, né, que envolve vários pesquisadores, que faz o índice aí, né, de vários produtos agrícolas. Né? Aliás, é uma referência nacional, né, professor? Exatamente. O próprio PSEG, né, foi um grupo dentro da Exalc, lá no Pedro Marques, né, professor sênior do departamento, que expandiu, né, hoje o que é uma instituição de ensino, e a gente tem, né, o Exalc Log, né, que também é um centro de referência, por exemplo, logística. Mas tem mais de 20 grupos dentro né, do departamento, na área jurídica. Até é interessante divulgar isso, para aproximar né, exatamente esse conhecimento. E, em geral, o público acha que é só agronomia, né, escola agrícola. E a gente não, né? Nosso departamento é um departamento com mais de 40 docentes, tem 2 programas de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, fora os MBAs também. Então, é um departamento bastante ativo. E a gente tem também grupos ligados à pesquisa. Né? Então, desses de extensão, há 13 anos atrás, né, eu entrei na universidade, ali na Exalc, há 20 anos, né, em 2004, e aí eu comecei a trabalhar essa questão do marketing, né, que era a minha área, é ainda, né, de pesquisa. E aí, há 13 anos atrás, nós formalizamos o grupo Marca Exalc, comemoramos aí em agosto, né, esses 13 anos, e a gente faz vários projetos. Né? Eu estava conversando com você aqui antes, né, o nosso boletim, então a gente tem, né, até convido vocês aí a entrar, marqueexalc.com.br, lá vocês vão encontrar as nossas publicações, né, blogs, tem o boletim Marca Exalc, tem as nossas atividades, a gente tem alguns eventos, né, tivemos recentemente 2 que são grandes, e abertos, né, ao público. Um é mais acadêmico, que é o COMA, é um congresso de marketing em alimentos, e tivemos o EMA, né, com 2 As, Encontro de Marketing em Alimentos e Agronegócio. Um sucesso esse sinal, né, professor? Exatamente, né, tivemos aí pessoas de vários estados, né, então a gente discute, traz um pouco do que está acontecendo no marketing. Né? A gente une agronegócios e alimentos porque a nossa lógica, a gente tem que ter um foco dentro do marketing. Né? Por estar numa escola ligada à agricultura, esse é o nosso tema. Mas a gente, né, trabalha no marketing de maneira mais abrangente também. Porque a ideia é trabalhar o aluno. Né? Então, o foco é interessante. A gente vai falar daqui a pouco disso, né? Kelson está aqui, quer dizer, ele ter essa experiência antes de se formar, né, uma experiência aplicada de pesquisa, né, de inserção na sociedade. É mão na massa, Mão né, na Kelson, massa. né, professor? Sim, Agora, Vai, né? como começou essa história com o Cimesp? Da Marca Exalc Cimesp? Eu acho que isso é importante, né, a gente Sim. deixar
registrado. Eu acho que os projetos, né, acho que as associações em si, elas têm mais facilidade eu acho, ter essa relação com a universidade, né? Então, o Cimesp já tem uma relação, né, um indicador do boletim, né, econômico, então já tem essa relação, e aí isso se expandiu, né, com a necessidade de fazer o censo, né? Então foi um primeiro projeto, acho que é um projeto interessante para o grupo, né, porque você pega um aluno em que ele vai coletar dados, né? Então ele tem que, né, ligar, ele tem que se organizar, e esse primeiro, Kelson, pode falar até dos bastidores. Foi aí, né? bom, né, Kelson? A gente Foi, via aquela nossa. meninada chegando lá no semestre, né, Eu com as morro de camisetas, todos Exatamente. uniformizados. Cris, porque foi... Quantos participaram Kelson, tem um número. desse censo, dessa pesquisa por semestre? Se eu não me engano, foram 12. Foram... Era um Sim, bando de menino. Eram Tinha 12 dia que você pessoas. saía com Né? 2 carros, né, Kelson? sim, 2. Acho que teve um dia até que a gente chegou a sair com 3 Mas carros, conta pra gente como que foi, rua por rua, né? rua por rua. Principalmente aqui no centro de Piracicaba, tem até aqui no meu celular que esse dia o meu GPS estava ligado. Tem até um padrãozinho, xadrez. A gente foi passando rua por rua, zigue-zague na cidade inteira. Tá aqui, Santa Terezinha. Também fizemos em Saltinho, em Rio das Pedras e em Charqueada, para a gente coletar realmente os dados de todas aquelas empresas. Foi uma experiência Não única. dá para dizer que não existe, né? Exatamente. Vocês Foi foram in único, loco, só que né? bem cansativo. Isso eu não posso E negar. exaustivo, né? E foi legal, né, Cris? Porque foi a primeira vez que o Cimesp pensou nessa coisa do censo da indústria. Super importante. A gente tinha números assim, né, mais ou menos. E aí perguntaram para as entidades, para o município, também não tinha muitos números. Bom, então, tá bom, então vamos enfrentar isso, né? E quem pode fazer para a gente isso? E precisa de pessoas jovens mesmo, porque aquela coisa eles fizeram rua por rua, gente. Sim. Eles mapeavam, eu lembro daquele mapa, né? Que ao Sim. eles chegavam, marcavam o mapa, porque a gente não sabia. Tinha aquelas empresinhas, né? Que não pareciam nem Só empresa, tinha um galpão, não tinha uma placa, a gente passava, ouvia o barulho, ia, batia, às vezes aparecia uma pessoa na porta, isso é uma empresa? Sim, aqui é uma empresa. E vocês chegavam, era só mapear mesmo, ou vocês chegavam a conversar com as pessoas dessas? Nesse primeiro Empresas. momento, o foco era realmente Só o mapeamento. levantamento mesmo. De vez em quando, assim, a gente conversava, teve até uma empresa que eles estavam mudando na época, acho que eles eram instalados no Campestre e estavam mudando para o Uninorte. Aí, esse, assim, a gente entrou para conhecer a empresa, a gente conversou com o pessoal, mostrou as operações, ele até convidou a gente para ir visitar a empresa no Uninorte, mas a gente não conseguiu. Mas o foco mesmo era a coleta de dados, então a gente não focava tanto em conversar com as pessoas das empresas. Só do levantamento desse grupo, né, desse contingente de empresas de Piracicaba e região, quanto tempo vocês demandaram? Foi por volta de 2 a 3 meses, eu não lembro muito bem. Coleta foram 3 Sim. meses. Depois teve a parte de relatório, né? Sim, que eu lembro que a gente começou em julho, foi no meio de julho e terminou no meio de setembro, mais ou menos. Então, deu 2, 3 meses. É inestimável você pensar num valor de um trabalho como esse para a cidade, para a Sim. economia da cidade, né? Uma informação que não existe, né? Pois é, como é e que aí você vai lá e checa, né? E também eu acho que tem esse ponto que é interessante, né, do trabalho, além de você treinar o aluno, é a questão da universidade, é algo imparcial, né? Porque você está lá sem nenhum tipo de interesse, né? Você está dentro de uma universidade, você está treinando, né, uma pessoa que realmente está recebendo lá os conceitos, né, e eles aprendem a dinâmica entre eles, né, como é que tem que lidar com os problemas, etc. E tem toda a checagem, né, em relação à amostragem, né? Isso não precisou nessa primeira coleta, mas assim, foi um trabalho realmente exaustivo, né? Mas eu acho que um ponto que a gente precisa ressaltar, em toda pesquisa é assim, primeiro é o interesse do Cimesp, né? E dar essa oportunidade e também essa disponibilidade em checar essa informação, né? Eu acho que esse é um ponto que não adianta só ter esse lado se realmente não tem alguém que realmente participou, né? Porque foi o
os carros, né, Não. foram sempre tinha um funcionário do disponibilizados. Cimesc. Sem o apoio do Cimesc não teria sido possível esse censo. Foi um apoio Fora as realmente... risadas, né? É Kelsey? verdade. Porque- Então é legal, porque eu acho que o aprendizado não foi só dos meninos da marca Sim. Exalc, né? Mas também dos funcionários. Né? Porque a gente pôs o pessoal do comercial para ir junto com eles. Então, o pessoal do comercial brilhava o olho. Falei, tem uma empresa. Então é gostoso, você incentiva também, né? Sim. Elas E se essa- envolveram mesmo. É E essa verdade. aproximação escola, empresa, escola, entidade, não é uma coisa simples. Acho que o professor Disperso, que está muito em pesquisa, agora o Kelso sabe como é difícil, né? Eu acho que o espírito, né, até mais jovem, né, do grupo, e a gente tem feito, né, até aqui, além da pesquisa, muito trabalho em relação ao digital, né? Isso, né, a gente tem um choque de geração muito grande. E dentro do marketing, né, o Marca Exalc tem trabalhado aí bastante, ajudado bastante, né, várias organizações nesse escopo também. Esse é um ponto interessante. Então, eu acho que para as empresas, né, estarem se aproximando desse público que tem esse conhecimento e vivencia, né, o digital de maneira bem forte, é uma maneira de atualização também, né? A Valéria colocou um ponto bem importante, né? É uma troca, né, entre organização e alunos. Agora, conta um pouquinho pra gente sobre essa última pesquisa. Porque eu queria que você contasse um pouquinho da primeira, porque na Sim. verdade ela foi um embrião dessa segunda que vocês fizeram. Mas conta um pouquinho da experiência da primeira. Né? Começou com... levantou lá, né? Quando foram 1.400 e tantas empresas Exato, na região, foi, né? sim, mais de De Piracicaba, 1.400 empresas. 1.450 Isso. empresas, mais ou menos. E aqui em Piracicaba, 1.300. As pessoas não tinham ideia, a gente não tinha ideia Sim. disso, né, Valéria? E onde estavam, né? Onde estavam, legal. Vocês setor, imaginam né? que isso aí foi para, inclusive, dentro de um documento entregue aos candidatos a prefeito Sim. e está na mão do prefeito eleito. Quer dizer, que Exato. existe um, Sim. né, Sim, um dado consistente, confiável aí, né? sim. Depois do levantamento, qual foi a próxima etapa mesmo, Valéria? Depois do levantamento do censo, foi justamente esse último projeto que a gente terminou agora, no mês de setembro, que foi uma mensuração, a gente diz do nível de satisfação das empresas, mas foi muito mais amplo, mas o nível de satisfação ele resume bem o que foi feito. Que a gente realmente selecionou, acho que foram, nosso espaço amostral era 200 empresas, só que a gente acabou coletando 202, separadas ali dentro das faixas de tamanho que a gente tinha coletado justamente na primeira atividade de pesquisa, e ligamos para cada uma delas e aplicamos lá um questionário que era bem extenso também, então até fico impressionado a gente ter conseguido 202 respostas, porque, Eu também. porque o pessoal no telefone foi bem paciente com a gente, isso realmente me surpreende até hoje. E ainda mais num período de campanha, né? Exatamente. Tinha uma sessão do questionário ali de governo e política que sempre o pessoal ficava perguntando, mas por que estão perguntando isso? Era meio polêmica, mas conseguimos, prevalecemos e conseguimos os dados que permitiram a gente calcular alguns índices lá para justamente ter essa informação do nível de satisfação dos funcionários, o nível de predisposição das empresas a se mudarem um novo distrito industrial, caso ele seja feita a localização desse novo distrito industrial. É uma riqueza de dados assim... Muito. Inclusive elementos que, assim, bom, que levaria você a sair de Piracicaba, né? Eu acho que esse é um indicador para o próximo governo importantíssimo, né? Bom, tem lá um elemento que faz sair daqui, tá? Então vamos cuidar disso aí para eles não saírem, né? Exatamente. É um pouco isso. Eu vi que o relatório tem lá mais de 80 páginas, né? Os principais achados, assim, que é os que você gostaria de destacar. Justamente essa informação do que levaria as empresas para fora do município foi uma coisa que me impressionou, que é justamente as questões de infraestrutura e também de apoio do governo local, se forem mais favoráveis em outro município, juntamente com a existência de um espaço para a empresa se instalar. É bem provável que as empresas que se mudem para outro município, óbvio, também teria que ser levado em consideração questões financeiras, mas isso não foi analisado pela nossa pesquisa. E também outra coisa que me surpreendeu foi o baixo nível de satisfação das empresas com as condições de transporte público aqui do município, que, se não me engano, foi o que teve a menor média, que era medido numa escala de 0 a 10,
E as respostas dessa pergunta tiveram uma média de 4,9. Então ficou até, se a gente assumiu uma média 5, ficou abaixo da média. E tinha muita reclamação de gente que dizia que no local onde eles trabalham passava um ônibus de manhã e um ônibus de noite, que isso realmente não servia, e acabava que eles tinham que depender de parentes, de condução própria, até mesmo de pedir carona ali perto da empresa para eles conseguirem ir e voltar do trabalho. Isso é um ponto importante, né, Cris? Porque essa coisa de estar nos distritos industriais, que normalmente são afastados da cidade, precisaria ter um monitoramento melhor. E aí o que acontece? O pessoal vai de moto, Sim. vai de carro. E o nível de acidente de trajeto também pode ser um indicador muito ruim para as empresas, né? Porque a empresa ela acaba tendo que, quando é acidente de trajeto, a empresa ela é corresponsável. Implica né? numa série de coisas, né? Mesmo na questão ambiental, se você consegue ter um transporte eficiente de trabalhadores, né, em grupos, em distritos específicos para a indústria, você consegue de reduzir a emissão de CO2, que tem uma série de políticas públicas que podem ser adotadas a partir de... Por isso que eu falo que o CIMES precisa fazer muito barulho mesmo em cima desse trabalho concluído agora. E tudo que foi apurado, isso de uma importância gigantesca mesmo. Olha para mim só as variáveis, né, Cris, que saíram. Tínhamos, na pesquisa inicial, que foram coletadas pelo questionário, tínhamos desenvolvimento industrial, tínhamos algumas questões relativas a funcionários, novos distritos industriais, governo e política, localização da empresa e infraestrutura. E aí depois elas foram reformuladas para a gente conseguir separar essas empresas em clusters, facilitar a análise. Inclusive, eu até comentei dessas duas informações que eu achei importantes, mas outra que também me surpreendeu, que foi uma análise até posterior, quando a gente fez a quebra de novo pelos níveis de número de funcionários, foi ver que a favorabilidade ao novo distrito industrial era muito maior entre as empresas menores do que entre as empresas maiores aqui do município, que acabam, talvez por estarem mais estabelecidas, querem, talvez, às vezes, até prevenir uma nova competição de entrar aqui no município, ou não vem necessidade ou vantagem no novo distrito industrial, não veem que isso favoreceria elas, se elas se mudassem para lá ou não. Eu acho que esse ponto de entender, quando você faz, né, a política pública, a jornada diária, né, porque a pessoa passa 8 horas, né, no trabalho ali, então, assim, o que está em volta, né? Então, foi muito a questão de creche, né, por exemplo. Esse fato, por exemplo, da própria Unimed, né, tá abrindo, né, lá o CIMESP abrindo, né, nos distritos. Eu acho que esse né, e precisa de mais, né? Foi falado muito aí, né, na questão de saúde, né? Então acho que tem que ter aí esse pensar, né? Não é só você falar, ele mora lá, né? Vamos fazer política pública para o bairro, porque a casa dele está lá, né? Mas e a estrutura industrial ali, né? O que tem que ser feito? Acho que esse é um ponto interessante, né? E assim, um elemento ali de mudança, né? Que a Valéria falou dessa questão de ir para outra cidade, é exatamente você ter era gás, né? Infraestrutura complexa, né? Que é uma coisa assim. Gás encanado, internet e telefonia, né? Você vê que são coisas assim até básicas, né? Bem básicas. E assim, não precisa de muito investimento, né? Então, quer dizer, quando você pensa no novo distrito, não precisa ser algo complexo, né? De repente, você ter uma estrutura mínima faria com que uma empresa fique, né? Opte, né? Em ficar aqui do que ir para um outro município. O que eu acho bacana, porque eu estava até conversando com a Cris no carro, né? Agora está pronta, tá legal, então o que nós vamos fazer com esses dados? Porque não adianta você ter pesquisa e não tomar nenhum tipo de ação. E o que foi bacana é que nos resultados da pesquisa, Cris, tem lá alguns indicativos de ação, né? Ou de ações que eles próprios deram, eles próprios estabeleceram. Então, muito bacana isso, porque você pode, a partir disso, criar um planejamento, eu não diria um planejamento estratégico de longo prazo, mas adaptativo, né? Então, você cria um planejamento estratégico que você vai adaptando, vai verificando se está certo, se não dá, muda, né? Então, isso que é bacana, né? Não é uma coisa rígida.
Agora, o que nós vamos fazer com o dado, né? Exatamente. Agora nós vamos fazer barulho, a comunicação vai trabalhar bastante. Então, A gente realmente fazer essas informações chegarem a quem precisa saber. Sim. não ficar afogado em dados e carente de Exatamente. informação. É. Eu acho que a sequência também, eu acho que a gente olhando essa parceria foi muito boa, né? Porque Sim. quando você fala, eu vou fazer um censo, né? Você fala, puxa, é trabalhoso, né? Foi tudo que foi discutido, mas você veja o valor dele, né? Porque sem o censo, você não teria o projeto 2. Como é que a gente calcularia, por exemplo, a amostra? Como é que a gente... Então, eu diria assim que é base para outras pesquisas. E vamos dizer, daqui a um ano, o que aumentou, o que diminuiu? Você tem um comparativo. Né? O que é uma nota ali que ele falou? 4 e tanto, né? Ele não está relativo ainda. Né? A gente tem entre questões. Passo, né? Agora, o que daquela dimensão se subiu ou se diminuiu, né? Que aí a gente vai ver até avaliar a política pública, né? Se está sendo eficiente. Fala, olha, a nota foi dada, né? X, subiu, né? Então isso aqui melhorou. Só que isso aqui piorou. Então você tem... a gente fala muito, né? Quer dizer, a Valéria comentou, qual é o valor disso? É o uso, né? É o uso que você vai fazer dessa informação. Tá? Então, um trabalho sendo feito por uma associação tem esse benefício, porque a informação está aí, né? Você mesmo comentou, né? Isso foi divulgado, né? Para os candidatos, foi feito. Então, eu acho assim, a informação valiosa é aquela que chega né? De maneira transparente e vale ressaltar, né? Que ainda não tinha terminado as análises, né? Kelso falei, Kelso, manda pelo menos uma parcial, porque a gente estava justamente elaborando essa pauta que a gente entregou para todos os prefeituráveis, todos os candidatos da época, né? Então, isso foi bacana. Agora, o que acontece? Vamos falar da infraestrutura, né? Você bate o olho agora, o que a gente pode fazer como ação? Vamos fatiar, né? Pegar a infraestrutura, tá bom. O que a gente pode ajudar enquanto entidade para melhorar a infraestrutura? Sim. Será que não vale a pena agora fazer uma entrevista em profundidade para essas empresas? Então, é tudo coisa que eu não sei. Ou repetir a pesquisa até mesmo com os funcionários das empresas agora. É gostoso, porque suscita outras curiosidades, né? Eu acho que você deve ficar mais um ano na faculdade para concluir, né? Pô, já está com estágio. Já está trabalhando. Para falar a verdade, acho que eu falei errado no começo. Acho que foi um pouco no impulso, no nervosismo. Mas é meu penúltimo ano. É penúltimo. Mas ano que vem não tenho mais aula, se Deus quiser. Só o TCC. Mas isso é legal, né, Cris? Eu acho que essa união público, né, público-privado, vamos chamar assim, né? Ou seja, uma entidade do terceiro setor se aproximando à universidade para quebrar, inclusive, assim, empresas também podem fazer esse movimento. Né? Então, eu quero saber, por exemplo, quero entender o meu mercado, vamos supor. Né? E eu não tenho isso, por que não fazer uma pesquisa? Né? Uma pesquisa que faça com que essa empresa entenda realmente o mercado dela, né? Se esses fornecedores ou esses clientes estão dentro da perspectiva, dentro da perspectiva da estratégia da empresa. Porque esse é o grande problema, né? As pessoas têm que entender hoje que dados e informações é que vai dar capacidade para que ele possa tomar decisão. Sim. Né? Que a gente estava falando de KPIs agora há pouco aqui, né? A informação é bem preciosíssimo hoje, né? Cada vez mais, quanto mais informação você tiver para tomar decisões, é fundamental. Eu gostaria de ouvir o Kelso um pouco, né, Kelso, da sua experiência, o que você percebeu? Daqui a pouco você é um profissional, já né? Porque você já está trabalhando, tá? Sim. Mas assim, a sua experiência de estar vivenciando a indústria, você imaginava que era tudo isso? Não, para falar a verdade, porque até mesmo antes de entrar, tanto na Exalc quanto no Marquesal, que eu estava envolvido no setor público, que eu fui militar por 6 anos, então era... Quer dizer, entrar na Exalc já foi uma mudança de paradigma assim, enorme, que a Exalc também é toda voltada para o agro. A primeira, quer dizer, o primeiro impacto maior assim foi que eu nunca esperava que teria uma possibilidade de trabalhar tão próximo com a indústria. E trabalhando com a indústria foi impressionante perceber o tanto que é amplo, o tanto que tem a quantidade de pessoas que estão envolvidas também, a quantidade de atividades que estão dentro tanto do escopo do semestre quanto até mesmo no setor industrial aqui de Piracicaba, que ele não tem muita definição, tem muita empresa fazendo
muita coisa, essa variedade realmente foi algo impressionante e é o que a gente tentou sistematizar um pouquinho com o censo, com o banco de dados, entender onde elas estavam lá e agora medir essa satisfação tipo das de empresas. empresa, né? Porque, é só agro, não é só agro. Porque o agro precisa de suporte. Então, tem lá, vê agora, né? Nós estamos entrevistando todos os associados, nossos associados. Não, eu faço corrente para o agro. Eu Sim. faço pá para o agro. Então, assim, são empresas que estão ligadas ao agro, mas tem muita coisa ligada a papel, celulose, a alimentação, aviação. Nós temos empresa premiada internacionalmente aí pela Embraer, aqui, associada ao Cimesp. Então, são empresas que têm uma multiplicidade, isso é bom, porque você não fica... dependente. Dependente de um único setor. Até então, a Piracicaba era dependente de um único setor, né, que era o açúcar e álcool, sem problema algum, é ótimo, maravilhoso, mas precisa, né, agora tem automobilística, você tem a parte de papel e celulose, tem alimentação, grandes empresas vindo para cá. Então é bacana isso, porque é uma cidade... E mostra a força, né, de Piracicaba e a questão do empreendedorismo. Eu acho que a pesquisa também, é lógico, ela foi focada essa segunda na questão do distrito, né, da escolha do local, né, que eu acho que é bem importante. Mas abre espaço para outras questões, inclusive trabalhos acadêmicos. Sim, até, com né, certeza. O próprio interesse aí, né, de alguns pesquisadores aí, que estiverem aí, né, escutando esse podcast, saber da existência, né, dessa pesquisa e ir atrás. Eu imagino que Piracicaba continua sendo muito estudada, né, pela questão do agro, a questão canavieira e tal, mas eu vejo que a cidade ela ganha um perfil diferente que merece realmente um olhar da academia para ver essa transformação que está acontecendo. Está virando um hub de inovação aqui em Piracicaba também. Além dessa transformação do setor industrial, é bem perceptível a quantidade de empresas que estão focando aqui em Piracicaba para realmente iniciar uma startup voltada ao agro. É uma coisa impressionante. Bom, falar de pesquisas passadas aqui que foram muito interessantes, uma pesquisa para ver a diversidade do varejo. Então, a gente foi nos 13 corredores comerciais, viu o quanto que eles estavam felizes naquilo que eles queriam investir. Isso foi uma pesquisa muito interessante que a gente fez tempos atrás, que inclusive foi publicada um capítulo de um livro, né, de polos de rua, publicado pela GV. E tem o outro que a gente estudou, né, para sempre, a questão do trabalho, o mercado informal, né? Então, trabalhamos ali, entrevistamos, né, as pessoas, os ambulantes e tudo. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente pode pensar, inclusive cruzar esses dados, né, para a gente poder ter uma visão mais abrangente de município. Eu vou fazer uma pergunta aqui, inclusive, para você, Valéria. A Marquesalco, ela é um grupo que pode estar a serviço também de associados nossos, né, do Cimesp, né? Foi muito legal que eles foram apresentar os dados, né, para a diretoria. Eles apresentaram primeiro para o grupo executivo, depois eles foram para a diretoria. Eu já recebi dois WhatsApp de diretor, dá o contato, porque eu estou precisando na minha empresa reconhecer algumas coisas que eu não estou conseguindo, né? E eu vou buscar pessoas de outras cidades, não entendem a nossa realidade. Já vai trabalhar pra caramba, tem que trabalhar, né? Mas eu acho isso que é bacana, porque essa aproximação, eu vou falar porque eu já fui dessa área de pesquisa, né? E é uma dificuldade muito grande conseguir pessoas que respondam os nossos instrumentos de pesquisa, né? Isso é verdade. Então, nossa, eu estava trabalhando mulher na indústria, agora estou de novo com um projeto de iniciação científica da mulher na indústria. É muito difícil a empresa que aceita que a gente vá lá dentro, aplique instrumento, que a gente faça entrevista, né? Então, quando a gente põe um grupo sério, que é um grupo que está dentro da Exalc, dentro do curso de administração, coordenada por professores, né, do professor doutor, Parará, os alunos que estão aí do sexto, sétimo, vamos chamar de sexto, sétimo ano de administração, né, isso é importante, porque, semestre, né, de administração, isso é importante porque a gente devolve para a sociedade também as informações, né, Kelso? Porque isso aqui vai ser divulgado agora pelo semestre, né? E também você suscita outras pesquisas, a pessoa fica curioso. Será que eu não posso pegar por aqui?
Será que eu não posso pegar por lá? Só o boletim que o Cimesp começou a fazer com o grupo lá da economia, né? O grupo nunca tinha sido procurado, os professores nunca foram procurados, né? E é legal isso, porque o boletim que o Cimesp está fazendo mensalmente, né, bancado pelo Cimesp, tudo certinho, já fez com que outro sindicato, outros lugares pedissem para esse grupo também desenvolver outro tipo de pesquisa. Muito legal. Né? Isso é bacana. É pesquisa na área econômica, né? Mas muito bacana. Eu acho que isso aí, Cris, quando você começa a gerar dados, começa a gerar inteligência, né? A inteligência no sentido amplo, né? Começa a gerar inteligência. Aí a cidade fica mais fácil de você lidar com a gestão da cidade. Eu acho isso muito legal. Fundamental, né? Fundamental. Viu, Valéria? Eu estou muito contente. Você teve uma feliz ideia de trazer a Marquesa Alves para essa rodada do podcast. Obrigada, viu? Obrigada por Nossa, ter um prazer. agradecemos muito mesmo. Eu acho que a gente vai fazer muito barulho ainda nessa questão da pesquisa. Já vou sair daqui com algumas ideias. O Kelso, por exemplo, já apresentou trabalho no COMA. Foi no Sim, COMA? foi no COMA, né? e agora no Cicusp de novo, da nossa pesquisa, do indicador. Então, está tirando substrato, claro, não está pegando toda a pesquisa, Sim. mas dali, se você for fatiar, eu acho que dá, sei lá, Não, quantos dá. artigos. Nossa, Um nem me monte, diga. Porque foi legal, Cris, eles usaram só um tipo de metodologia. Então, eles usaram outras metodologias que apresentaram, por exemplo, a questão valor, da cluster, questão de valores. São vamos falar, dissidências da mesma pesquisa que trouxe resultados super legais. E para a gente é importante. A maioria dos empresários aqui em Piracicaba liga uma boa localização da empresa à realização. Isso é uma coisa que a gente não saberia. Isso, exatamente. Uma realização financeira, né? Tem outros que têm uma realização social, né? Então é interessante isso. É até você pegar o perfil, né, do empreendedor, né, da pessoa, o que realmente... Ou seja, você incentivar, né, uma política de expansão, de investimento, ela não pode ser feita de uma forma só, né? Então, esse trabalho de cluster, né, que a gente chama de segmentação, foi feito também. E pode ser ainda mais, né? Até foi um dos assuntos que a gente, na primeira vez que a gente apresentou, falou, olha, mas será que não tem diferença entre o tamanho da empresa, né? Esse fez só um recorte, né? E foi realmente mostrou, né? Ou seja, então como você lida com o pequeno tem que ser diferente de como você lida com, né, o grande. E às vezes eu sabia isso intuitivamente, a gente tem o dado, né, para falar, pô, tá aqui, né? Isso é bacana. Muito bem. Muito bom, olha, muito obrigada por estar aqui hoje, dando participando desse bate-papo com a gente. E acho que a gente vai se falar muito, porque essa pesquisa vai render, né, Valéria? Vai render muita coisa. Muito obrigada por aceitar, né, vir aqui com a gente hoje. Obrigada, isso é muito bacana. Obrigada, Valéria, pela agradeço, parceria Cris. aqui com a gente, né? Sempre comigo aqui na bancada, me ajudando aqui nas conversas. Esse foi o Cimesp no podcast. Eu entrevistei o professor Eduardo Spes, da Exalc, Departamento de Economia, Administração e Sociologia, chefe do departamento, e o Kelson da Silva, que está logo se formando aí administrador e participou da pesquisa, né, sobre a indústria aqui em Piracicaba. Obrigada, Kelson. Obrigada, professor, mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Não esquece de se inscrever no canal, acionar lá o sininho para ficar por dentro das notícias mais quentes da indústria de Piracicaba e região. Até a próxima.